Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo e autor do livro Pesquisa em Educação, uma abordagem prática. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como calcular a mediana, né? Então, o que é a mediana? A gente tinha visto na aula anterior a média. A média e a mediana são medidas de tendência central. Então, qual é a ideia da mediana? Ela busca identificar o centro de uma distribuição de números, porém ela tem um critério aqui diferente, né? Então, o que a gente tem que fazer para calcular a mediana? A gente ordena aqui os números, então a gente está vendo esse conjunto de números aqui, né? E depois a gente vai tentar achar o número que divide aqui esse conjunto de números em dois conjuntos de números iguais. Ou seja, nesse caso aqui, o número 9, ele está dividindo esse conjunto de números em três números para cá e três números para lá. Então, o 9 é a mediana. Então, tomando cuidado aqui para a gente calcular a mediana, a gente tem que primeiro ordenar aqui os números, né? Bom, agora é o seguinte, você pode ter um conjunto de números que tem um número par de elementos ou um número ímpar de elementos, né? A mediana vai, se você tiver um número ímpar de elementos, né? Então, por exemplo, eu tenho essa amostra aqui, com esse conjunto aqui de números, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, ordenar. Eu vou contar aqui quantos números são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, se são 7 números, né, fica fácil, né? É o 9 aqui, né? Por quê? Né? Ele está deixando 3 para cada lado. E agora, se for um número par de números, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a média dos dois números ali que dividem esse conjunto de números, né? Então você vê que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, olha, 1, 2, 3, 4, na metade aqui, ó, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Se eu pegar esses dois aqui e fizer a média, né? Eu teria 1, 2, 3 para um lado e 1, 2, 3 para o outro, né? Então, a mediana eu calculo com a média desses dois. Então, a média de 9 mais 10 dividido por 2 dá 9,5, né? Então, assim, só assim deixando bastante claro, né? Quando você tem um número par, número ímpar de números, né? A mediana é aquele número que está exatamente na metade, né? Quando você tem um número par de números, né? O que você faz? Você pega os dois números, quer dizer, a metade, ele não teria assim um número na metade, mas a gente poderia considerar que a metade estaria aqui assim, somando esses dois números, né, que deixam um número igual para cada lado. Então tem 3 para um lado, 3 para o outro. Esses dois aqui eu somo, divido por 2 e acho a mediana, tá bom? Bom, a ideia da mediana também é um conceito bastante simples, e para calcular a mediana R é mais simples ainda, né? Então eu peguei aqui o conjunto de números. Você vê que eu não preciso, para calcular a mediana, eu não preciso ordenar, né? E eu uso a função median, né? Então só presta atenção que na média é min, na mediana é median, né? Então median de A. Então se eu calcular aqui a mediana de A, né? Vimos aqui que é 9. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, o mesmo exemplo do livro, né? Tem um número ímpar, né, de números, tem 3 para cada lado, né? Agora eu tenho um número par de números, eu vou pegar a média dos dois números que divide aqui metade para cada lado, né? Então daqui para lá eu tenho 3 números, daqui para lá eu tenho 3 números, daqui para cá eu tenho 3 números, e a mediana vai ser a média entre 9 e 10, né? Então se eu calcular aqui a mediana aqui é 9,5. Você vê que a mediana não é influenciada ali pelos valores extremos, né, como é no caso da média. Então, por exemplo, nesse conjunto aqui de números, né, se eu tivesse um número aqui, sei lá, né, ao invés de 1000 aqui nesse conjunto, mais simples aqui, né, se ao invés de 10 eu tivesse 1000 aqui, para a mediana não ia fazer diferença nenhuma, né, que ela ia ver quem é que ia deixar três números para cada lado, né, tá bom? Então, é isso aí.